Bueno, Darlan, entonces ahora sí empezamos. La idea es que podamos conversar juntos sobre el rol de las sociedades científicas en la incidencia para las políticas públicas que impactan en la salud integral de las personas adolescentes. Para eso te voy a hacer tres o cuatro preguntas. La idea es que yo te pueda hacer las preguntas en español, en castellano. Si vos no las entendés, trato de decirlas en portugués como pueda. Y vos me Sim, contestás en portugués, así hablas tranquilo y podés expresarte adecuadamente. Y yo hago un parafraseo de lo que vos dijiste para la población que entienda español. ¿Sí? combinado. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es tu experiencia en participar en sociedades científicas como Codagic, por ejemplo? Já O la tenho, Sociedad de Pediatría. sim, como eu já tinha um pouco conversado com você outro dia, eu tenho um perfil um pouquinho diferente, porque eu sou um médico do interior, né? O Brasil é um país continental, e eu moro num dos estados, que aí vocês chamam de províncias, com maior população, né? Nós somos 800 e poucos municípios. Então, assim, a minha primeira experiência foi aqui mesmo, né, em Governador Valadares, que é uma cidade mediana, tem 200 e poucos mil habitantes. A gente tem uma sociedade de pediatria que é filiada à Sociedade Mineira, do estado de Minas, que é filiada à Brasileira, que é uma das maiores do mundo, né? Ujú. Então, eu já, sei lá, já ocupei quase todos os cargos que existiam na nossa sociedade aqui, é, por uns 20 anos, né? É, a nível local, de uma cidade que é mediana, mas é polo de uma região, da região leste do nosso estado, a nossa preocupação sempre foi com reciclagem dos colegas pediatras, né? Ujú. Então a gente sempre fez a nossa jornada de pediatria é uma das mais antigas do estado, com repetições todos os anos, né? Então, assim, é um negócio muito bem sucedido que já tem mais de 20 anos. Bien, un segundo, É, Darlan, así ya cuento en español lo que dijiste y no se me pierde tanto. ¿Sí? sim, Entonces, tu experiencia es en las sociedades de pediatría de tu región, que es una región del interior de Brasil, que tiene unos 800 municipios sim, y que está la Sociedad de Pediatría no de Minas, sino de... Sí, la Sociedad de Pediatría de Minas que participa de la Sociedad de Pediatría Brasilera y isso. hace 20 años que vienen llevando todos los años a cabo las jornadas del Congreso de Pediatría de esta región, con el objetivo de fortalecer, digamos, reciclar a los pediatras que trabajan allí, ¿no? Exato. Aí nos últimos anos, eu entrei algumas vezes no departamento, que é a minha especialidade é adolescência, no meu departamento de adolescência da Sociedade Mineira. Ujú. Algumas vezes entrei, saí, e agora, na atual gestão, eu também estou no departamento de adolescência da Sociedade Mineira. E aí é uma coisa um pouquinho mais ampla. A gente também tem essa preocupação de reciclagem com os colegas, mas já tem todo um posicionamento a favor da adolescência, né? Então, apoio de políticas públicas é uma coisa um pouquinho mais ampla, né? Até por ser um estado, um dos estados mais que mais ressonância tem na federação, né? No país. Bien, entonces en la Federación Minera, en la Asociación Minera, participas en el capítulo en el área de adolescencia, también tratando de hacer incidencia con los otros colegas, pero sobre todo en las políticas que tienen que ver con la salud integral de los adolescentes. Exato. Bien. É, mas se você me perguntar
Assim, a situação do adolescente brasileiro, ela vai, independente do microcosmo, né? Você vai ampliando até o país. O que a gente observa são as mesmas mazelas, que eu acho que continente afora se repetem, né? Ujú, Nas nossas estatísticas, o adolescente é a maior vítima, a faixa etária com a maior vítima de violência, seja ela por homicídio, por suicídio, por acidente, lidera, infelizmente, em todas, né? Ah, na adolescência, a gente tem a maior evasão de escolas, né? No ensino, o equivaleria ao ensino médio, a high school americana, né? O pré-universidade, é a maior, é a época de maior índice de evasão escolar, né? O que compromete o futuro deles, né? Os nossos adolescentes estão crescendo com a internet, o que tem os dois lados, né? É ótimo e é horrível, né? É ótimo porque como fonte de informação é um instrumento maravilhoso, mas crescem vítima, né? De bullying, de comparação, ah, enfim, né? Compromete a autoestima, enfim. É um problema concreto que a gente tem se deparado. A boa notícia é que o país, né, acaba de é, 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 decretar uma lei que a gente chama de ECA digital, que é uma lei de proteção ao adolescente. ECA é porque ECA é o nome da lei de proteção da infância e adolescência no país, né? ujú. Então, como é ECA. digital, é o ECA digital, é o apelido que a gente deu. Então, assim, a gente se enche de esperança de que possa regular algumas coisas na rede, né? Bien. Continuamos, Si me eu permites, Darlan, hago un resumen de lo que dijiste. La sociedad minera, si bien hay un pequeño microcosmos ahí, podemos pensar que se repite el patrón de las adolescencias del todo el país, donde las adolescencias lideran lamentablemente los índices de mortalidad por violencia, suicidio, accidentes, que también en la adolescencia se da más fuertemente la evasión de la escuela secundaria, la exclusión educativa en la escuela secundaria, lo que impacta fuertemente el futuro y el presente de estos adolescentes, y ahora puntualmente atrapados, digamos, en cierto sentido, o tensionados por las realidades digitales en las que, por un lado, tiene un montón de aspectos positivos, acceso a la información, desarrollo, etcétera, y por otro lado tiene aspectos negativos en los que mencionás el bullying, y bueno, hay amplia bibliografía que demuestra los impactos negativos también de las redes. Y que afortunadamente ahora en Brasil se acaba de lanzar, de decretar, de legislar una ley que es la ECA, que es el nombre que se usa para la ley de protección de derechos de la infancia, digital. ¿Sí? Y ahí nos vas a contar un poco de qué se trata esta ley y si puede ser, si hubo alguna relación entre las sociedades de pediatría y adolescencia y esta ley, digamos, ¿no? En que se determine esta ley. tem muita relação, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria foi uma das entidades que mais se esforçou para aprovar o ECA, né? Então, assim, o ECA digital. Então, assim, é um momento de muita alegria para a gente, porque foi um grande esforço coletivo dos pediatras do país, através da nossa sociedade, para que Congresso aprovasse, o governo promulgasse. Então, assim, é uma notícia realmente assim extremamente feliz para a gente. Bien, bueno, hubo una gran participación de los pediatras, sobre todo el sector de adolescencia, que están muy contentos porque finalmente el Congreso pudo promulgar esta ley. La pregunta era, ¿no? Digo, bueno, lo que estamos tratando de indagar es cómo las sociedades científicas pueden incidir en el bienestar y en la salud integral
de adolescentes y jóvenes. Acá tenemos un buen ejemplo de la incidencia, digamos, en el Congreso para que se legisle esta ley. É, Giancarlo, não sei se eu entendi muito bem, mas vamos lá. Eu É, repeti aquela que você disse em espanhol. sim, sim, sim. Você é um tradutor talentoso. Você é generoso, né? É, Então, outra pergunta é, en el ámbito universitario, si hay también posibilidad desde la sociedad de adolescencia, desde CODAGIC, de incidir en el ámbito universitario y que el ámbito universitario incida en las políticas públicas. Por ejemplo, en el ECA Digital, ¿cómo participaron las universidades? é, na verdade, eu aqui sou professor, né, da universidade local privada, e o que a gente vê é que a produção universitária, ela só tem sentido, do ponto de vista social, se virar política pública, né? Se ela for base para que a gente possa depois transformar em política pública em todos os âmbitos, não só do ECA Digital, né? Agora, por exemplo, a gente, durante esse ano, deve conseguir implantar um ambulatório para juventudes LGBT na nossa cidade. É, Isso no Brasil ainda é muito, muito, muito pouco desse tipo de ambulatório. Então, assim, o que a gente percebe é que, na medida em que a universidade identifica um campo de pesquisa, que a universidade identifica um nicho para a formação dos seus alunos, é, a a aceitação, né? E aí, do ponto de vista da sociedade, do legislador, é, ela vai aumentando, né? Então, assim, eu sempre tenho muita esperança na pesquisa e a pesquisa deve ser ah, sempre base para futuras políticas públicas. Bien, entonces lo que nos decís es que en relación a la universidad, el desarrollo de la enseñanza en la universidad, en la que vos ejercés en una universidad privada de ahí de Minas, tiene sentido solo si deriva y se transforma en política pública. Por ejemplo, ahora están impulsando la creación de consultorios externos, ambulatorios para población LGTB y ahí fue importante el rol de la universidad, de la investigación para identificar un problema, para identificar un nicho de personas, digamos, con este problema y generar soluciones en relación a ese problema específico que todavía en Brasil es algo bastante incipiente, nuevo, ¿no? Sim. Y con la población adolescente directamente, digamos, o sea, analizamos la relación sociedad científica, Congreso, legisladores, universidad, implementación de políticas públicas, sociedad de pediatría con o de adolescencia con los adolescentes directamente. ¿Logran generar canales de participación de la población adolescente con la sociedad de pediatría, de adolescencia, para identificar problemas, generar, multiplicar respuestas? ¿Cómo es la relación de la sociedad con los adolescentes directamente? Rapaz, agora eu não entendi o final da pergunta. Então, deixa eu intentar. A relação da sociedade de adolescência, de pediatria com as pessoas adolescentes, diretamente. Não no intermédio das políticas públicas da universidade ou la legislación, sino directamente con la población adolescente para que ellos puedan conversar con ustedes más allá de la consulta, digamos, ¿no? ¿Qué formas de participación encuentran con los adolescentes para, bueno,
para impulsar lo que hacen. Sim, a Sociedade Mineira de Pediatria tem um departamento, né, específico de adolescência. Tem vários departamentos, pneumo, cardio, e tem um departamento de medicina do adolescente, que replica, na verdade, a sociedade brasileira, que tem também o mesmo desenho, né, de departamentos científicos, né? Uma das coisas que a gente preza é realmente essa interação com o público adolescente, né? Essa interação em escolas, né? Todo Congresso Brasileiro de Pediatria tem um fórum de adolescência em que os adolescentes participam do fórum, né? E por muitas vezes as discussões do fórum acabam virando documentos do próprio departamento, né, que vão ser referência para universidades do país inteiro, né, e eventualmente referências também para quando um gestor, uma pessoa que faz leis também, um legislador, vai produzir alguma coisa. Então, assim, a ideia é sempre interagir com o adolescente. Mesmo do ponto de vista individual, eu sou um médico de adolescente único da minha região, então, assim, eu vou te falar que eu conheço quase que 100% das escolas da cidade, porque sempre, vamos falar de dependência química, vamos falar de bullying, vamos falar de gestação precoce, eu estou sempre nas escolas e sempre conversando com alunos, né? Ou seja, com adolescentes. Então, essa interação é quase que rotina, Jean. Bien, entonces la Sociedad Minera de Pediatría replica la sociedad brasilera y tiene como un departamento de cardiología o de otras patologías, un departamento de adolescencia. Este departamento de adolescencia, en las jornadas, en los congresos, organizan foros de adolescentes y lo que se plantea en estos foros terminan siendo documentos que luego son tenidos en cuenta para la implementación de políticas públicas. Este es un canal. Y otro canal es el contacto directo como pediatra especialista en adolescencia, con las escuelas para ir a conversar sobre los temas convocantes, como consumos problemáticos, violencia, bullying, y eso genera también un canal de participación y de conocimiento. Y acá quiero preguntarte algo que me preocupa mucho, que es el acceso a los adolescentes que no están escolarizados. Certo. ¿Cómo conversamos? Digo, en el fórum van seguramente aquellos adolescentes que tienen mayor participación, mayor desarrollo. Cuando uno va a las escuelas, habla con los adolescentes que están en las escuelas. Pero, ¿cómo logramos conversar y hacer que participen aquellos adolescentes que no están en las escuelas o que están en sectores más marginados, ya sea en institutos cerrados, en comunidades de pueblos originarios, afrodescendientes, quizás que tienen como otras características? ¿Cómo se plantean esos desafíos ustedes? ¿Entendeu? Acho que sim. Na verdade, assim, o ECA, de novo, o ECA, a Lei de Proteção, né? Ela gera políticas públicas em que a gente tem distribuição de renda para as famílias pobres. E tem alguns condicionais nessa distribuição de renda. Você só participa desses programas se seus filhos tiverem cartão de vacina em dia, seus filhos estiverem em escola, né? O combate à evasão escolar agora tem um programa que se chama pé de meia, né? Pé de meia é uma expressão aqui que a gente usa assim quando a pessoa é, poupa dinheiro, então enfiaria na meia, pé de meia. Então o programa Pé de Meia, ele dá uma remuneração a mais para essas famílias para manter os meninos no ensino médio, né? Então assim, há todo um esforço para que a gente tenha sempre criança na escola. Mesmo assim, existe isso que você falou, quer dizer, eu tenho
o adolescente em situação de rua. Eu tenho um adolescente cumprindo restrição de liberdade porque cometeu crime, né? Ah, eu tenho um adolescente filho de imigrantes, né? De refugiados de outros países aqui, tanto africanos, não só latino-americanos, né? Então a gente tem uma massa de adolescentes que estão fora desses programas de proteção, né? E a gente tem uma série de iniciativas que nem todas são governamentais, algumas são de ONGs mesmo, né? É, algumas universidades e tal. Então a gente tem ações, mas elas não são tão abrangentes quanto a gente gostaria. Bien. Entonces, para esta población que puede estar excluida por su situación económica, la ECA, la Ley de Protección de Derechos de la Infancia de Brasil, tiene una serie de políticas públicas que requieren contraprestaciones de la población, como mantener sus vacunas al día, mantener la escolaridad, bueno, y a partir de ahí también hay como retribuciones económicas con programas específicos dirigidos a esta población. De todos modos, para la población que está en la calle o en institutos cerrados o con población inmigrante de África, de otros lugares de América, ahí hay quizás acciones más puntuales de organizaciones no gubernamentales que no tienen todo el impacto que uno querría, porque por eso son, digo, organizaciones no gubernamentales, ¿no? Esto lo aclaro yo, este, pero que están ahí presentes para trabajar con esa población. Y, insisto, digo, el desafío, esto lo digo yo, ¿no? El desafío que tenemos como sociedades científicas de incorporar esas voces en los foros que se hacen en los congresos, por ejemplo, para que cuando trabajamos con adolescentes no solo escuchemos a aquellos adolescentes más formados, más adultocéntricos, más con un discurso más parecido al que queremos escuchar, sino a aquellos adolescentes que no logramos escuchar porque están excluidos de un sistema, ¿no? Tienen tantos espacios de participación. Bien. Darlan, ¿y alguna experiencia que te haya gustado, que hayas dicho, bueno, esta fue una experiencia exitosa de interacción entre sociedades científicas, legisladores, gobierno? Nos has hablado ya del ECA digital, no sé si nos querés compartir alguna otra experiencia. Ah, rapaz, é, a gente, assim, pego de repente, difícil de lembrar, né? É, mas a gente tem muitas interações da universidade com os adolescentes, né? Existe aqui, por exemplo, na minha cidade, uma interação que eu acho muito interessante, que são os alunos de escola ainda fundamental antes do ensino médio que participam de um programa que chama Jovens Legisladores. Então a gente insere esses meninos dentro da Câmara Municipal, né? E eles participam é, de sessões. Evidentemente que são aprendizados, né? Eles não legislam de verdade, mas é um aprendizado extremamente interessante, porque assim, você vê como eles saem, eles entram e como que eles saem, né? Assim, a conscientização política e como que esses meninos são multiplicadores depois no ambiente deles, de escola, de família, de comunidade, né? Então, essa é uma experiência que eu acho que é bem interessante da gente falar aqui. Bien, una experiencia que es la de jóvenes legisladores dirigidos a niños de escuelas primarias o antes de la secundaria, donde los jóvenes, los niños, participan en una experiencia de aprendizaje como legisladores en los municipios, ¿no? En el ámbito Sim. municipal. Y esto hay que ver cómo entran en esta experiencia y cómo salen para
observar, digamos, el aprendizaje de participación política que se genera en estos espacios. Quiero hacer una última pregunta, Darlan. Bueno, vivimos en un momento de mucha tensión política, donde en algunos países de América tenemos gobiernos con orientaciones nacional popular, digámosle, como Brasil, como Colombia, como México, y otros países con gobiernos de tendencia eh, Uhum. Ultraconservador. ultraconservadoras. Gracias por prestarme una palabra elegante para decirlo, como los gobiernos de mi país, por ejemplo, Milei, pero que también. eh, ¿Cómo es la diferencia y ustedes han pasado por Bolsonaro y Lula, digo, ¿cómo es la diferencia del ECA entre Bolsonaro y la implementación del ECA y estas propuestas que dicen con Bolsonaro y con Lula? ¿Cambia, impacta, no É, impacta? é. Veja, Giancarlo, é um fenômeno, na verdade, diz mais para a gente, Milei, Bolsonaro, mas assim, é um fenômeno mundial, né? A gente vê a extrema-direita também governando Itália, né? A Hungria, é, e, e, e isso, então assim, isso é um fenômeno mundial que vem agora repercutindo aqui, quer dizer, enquanto o Lula assumiu o governo, nós já estamos no quarto ano, né, de governo, iniciando. Quantos governos latino-americanos viraram, né? Eram de esquerda e viraram para a direita também, né? Então eu interpreto isso como uma. A história vem em ondas, né? Isso é porque eu sou muito otimista, ou seja, a onda é aquela coisa que vai e reflui, né? Então a gente está numa onda ultraconservadora, né? Que tem uma mistura de Estado com religião que é muito perigosa também, né? E a gente vem experimentando grandes retrocessos, né, de conquistas, né? A gente tem aqui no Brasil hoje o governo Lula, que é um governo que a gente chama de progressista, né? O governo em si é um governo de coalizão, é um governo que foi construído para não deixar o Bolsonaro ser reeleito, mas não é um governo de esquerda, né? Ele é um governo com preocupação social intensa, mas que governa com muita dificuldade, porque tem uma minoria no Congresso absurda, né? Então, assim, qualquer coisa que passa é quase que um parto a fórceps. É muito difícil mesmo. Então, são 4 anos de muito sofrimento. Imagino como é que vocês estão aí, né? Então, assim, o governo Bolsonaro, além de ter sido um governo retrógrado, ele ainda teve o azar, né? Azar chama azar, né? É, de, de conviver com a pandemia. E nós tivemos o segundo pior resultado do mundo, 700 mil óbitos, né? Por causa de uma política equivocada, absurda, é, de condução da pandemia. Então, assim, por outro lado, eu sempre sou otimista. Eu acho que a gente conquistou muitas coisas, perdeu algumas, mas eu acho que a gente tem que olhar para frente com otimismo, senão a gente desiste de lutar também, né? Ujú. E a gente, né? Aí eu estou falando um pouquinho de Kodahik também. Quem se interessa por adolescentes se interessa pelo mais fraco. Então a gente não pode esmorecer. Bien. Lo que pasa en América es a nivel mundial, Hungría, Italia, distintos gobiernos, hay ondas que van y que vuelven, digamos, hacia adelante y hacia atrás, si queremos decirlo. En Brasil no es un gobierno de izquierda, sino es un gobierno de coalición que se hizo para detener, básicamente, que vuelva a asumir Bolsonaro, que cada conquista es una lucha importante, un parto. Hay diferencias, digo, en el gobierno de Bolsonaro. Tuvieron la desgracia, el azar de que coincida con la epidemia y que tuvieron el segundo resultado peor del mundo, con 700.000 muertos.
pero que es fundamental mantener el optimismo, porque los que trabajamos con la adolescencia, como en Codagic, trabajamos con los sectores más, no débiles, pero más, con menos poder, digamos, que más necesitan empoderarse, y si nos dejamos llevar adelante por el pesimismo, difícilmente podamos construir con los adolescentes un mundo un poco mejor, que es lo que queremos hacer, ¿no? Bueno, Darlan, estamos usando un Zoom gratuito, así que ya se va a terminar el tiempo. Un placer conocernos un poco más y saber, bueno, ir aprendiendo qué podemos hacer como sociedades científicas para trabajar con los adolescentes y lograr su bienestar y su salud integral. Va a haber un congreso, un coloquio de adolescencia de Codajique en Minas. ¿Nos querés decir cuándo? ¿Qué? Eu tenho que aproveitar, senão o pessoal do simpósio me mata. Convidar todos, né, para o primeiro simpósio Codarric Brasil. Ele vai acontecer em Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais, ah, dos dias 20 e 21 de novembro, né? Vai ser muito interessante. A gente está ainda fazendo a grade, mas a gente pretende discutir problemas da adolescência, ah, muito amplos, desde a vacina de HPV até os adolescentes em que estão vindo de conflitos para o Brasil, né? Enfim, vai ser uma coisa ampla, muito rica, é, e a gente já tem a nossa presidente de Codarri que vai dar uma palestra, né? A palestra de abertura. Então a gente está bem animado, vai ser um evento muito bonito. Acho que semana que vem já começamos a inscrição, mas aí eu vou divulgar ainda para vocês, Bien, ok? 20-21 de noviembre, primer encuentro Codajic en Belo Horizonte. Se va a discutir desde la vacuna de HPV a los jóvenes movilizados por los conflictos internacionales y nacionales. Va a estar Susana Guijarro ahí en la sesión de apertura. Y bueno, esperemos estar ahí. Virtualmente también se puede estar, ¿no? Va a ser híbrido, presencial y virtual, así que seguramente Sim, é um evento. Isso. nos encontraremos en ese espacio. Bueno, Darlan, muchísimas gracias, ¿eh? Seguimos en contacto y un gusto haber tenido este intercambio. Eu que agradeço o espaço, essa discussão tão agradável, né? E fico à disposição em outros momentos, tá? Muito obrigado. Obrigado, Darlan. Prazer.